Olá, meus amigos! Hoje eu vim aqui na sede da Defesa Civil de Gramado para conversar com a coordenadora Juliana Fisch, para a gente falar sobre os preparativos da cidade para esse super El Ninho que está previsto chegar aí a partir de agosto. Ju, obrigado por me receber aqui. Como é que está a Defesa Civil? Está preparada? Então, obrigada, Kaique, pelo convite, né, para a gente poder falar um pouquinho, então, o que a gente já fez, o que a gente está fazendo, né, isso é bastante importante a comunidade entender, né, mas o que a gente sabe, né, até agora é que realmente teremos um El Ninho, um superaquecimento, que é o fenômeno, né? O aquecimento das águas do Pacífico na região equatorial. Isso já está definido, né? Ok, teremos, já estamos, inclusive, sob o efeito do El Ninho, mas a gente não tem ainda e não tem como saber quais serão realmente os efeitos desse El Ninho. Né? Isso ainda não existe ferramentas que possam garantir que a gente vai ter muita chuva, pouca chuva, se as chuvas serão esparsas, se haverá muita chuva em pouco tempo, isso ainda é muito cedo, né? Mas, de qualquer maneira, a ordem é estar preparado. Então, estamos sim muito mais bem preparados do que lá em 24. É difícil dizer, né? Estão totalmente preparados, porque a gente também não sabe exatamente o que vem, né? Mas assim, se vier uma chuva igual aquela de 2024, como é que estamos? Nós estamos muito melhor preparados. Tá? O que nós temos de diferente da grande maioria dos municípios gaúchos? Que nós não sofremos de inundação, e sim deslizamentos de terra. E essa questão do deslizamento ela é muito mais complexa e delicada, porque o deslizamento muitas vezes não avisa antes. A inundação a gente consegue monitorando, o rio vai elevando e tu consegue avisar com um tempo tranquilo, né? Tu avisa uma população que ela tem que evacuar. O deslizamento nem na grande maioria não avisa. Então, como que a gente tem que trabalhar hoje, né? Monitorando a chuva, o índice pluviométrico. No momento que a gente identifica que o índice pluviométrico está atingindo um nível que pode causar um deslizamento, a gente tem que alertar a população, principalmente aquelas que estão já nas áreas de risco mapeadas, para que elas busquem um local seguro. Então, o nosso principal trabalho é fazer o monitoramento e o alerta àquelas comunidades, né, principalmente as que estão em área de risco. Mas a gente já fez muita coisa. Eu acho que, principalmente obras estruturantes, a gente temos ainda aquelas grandes obras a serem feitas na Piratini, na Emílio Leupert, os Três Pinheiros. Mas outras obras já foram feitas pela cidade, né? Como troca de galerias pluviais. Então, muitas foram danificadas e quando foram refeitas, já foram superdimensionadas, já precavendo, né? Um novo fluxo de água, muitas contenções, encostas e taludes aí ao longo, tanto na cidade quanto no interior. A gente tem trabalhado muito na limpeza, tanto a Secretaria de Obras quanto a de Agricultura, vem trabalhado muito preventivamente também, fazendo limpeza, né, de bocas de lobo, das calhas das estradas, tudo isso ajuda, né? E nós, enquanto Defesa Civil, desde 2024, aliás, desde 2023 a gente já vem num trabalho de estruturação. Aí eu te pergunto, Ju, você falou muito assim, tem que monitorar as chuvas, qualquer coisa tira a população. Para, lógico, salvar vidas. Mas para evitar que a gente tenha mais destruição na cidade, isso aí, como é que tá? Existe uma prevenção nesse sentido? Por exemplo, ali na Emílio Leobete corre o risco de se chover demais, ela cair. Lá na Piratini, que ainda não foi feita a obra, pode piorar? Como é que fica essa questão? Os locais onde a gente já teve sinal, né, de movimentação, eu digo que ainda é mais fácil a gente conseguir evitar ou fazer
alguma ação ali, uma drenagem, como a gente fez ali na Emílio Leupert, né? Toda aquela parte dos DHPs, toda aquela drenagem foi justamente para estagnar a movimentação, né? Toda aquela obra que foi feita no loteamento Orlando também, toda a obra de drenagem, né? Também para estagnar a movimentação. Então, assim, na própria Piratini, naquela parte ali onde vai ser feita a obra, também foi feita uma drenagem, mesmo que provisória, para que seja também parado a movimentação, foi retirado as casas, né? Para tirar o peso do solo e feito ali uma drenagem provisória pela Secretaria de Obras para que não movimente até que sejam feitas as obras. Então, esse tipo de ação, ela vem sendo feita. O grande desafio é onde a gente não sabe onde vai deslizar, Mas né? existe algum monitoramento de algumas áreas assim que pode ocorrer? Sim. Vocês já estão, tipo, ó, vamos cuidar daquele lugar ali. Sim, principalmente áreas que já tiveram pequenos movimentos, não grandes, né? A gente tem mapeado. Tipo quais? Nós temos ali, tem na área do Quilombo, a gente tem áreas na linha Ávila, né? Pequenos pontos, Moreira também, né? Que até geraram danos, né? Nós não tivemos óbitos, nem, né? Nada mais grave, mas essas áreas a gente segue em monitoramento, né? Mas são áreas que não existe como fazer uma contenção. Então a gente precisa estar sempre monitorando e as próprias pessoas que residem próximas, elas nos ajudam no momento que elas veem, ouvem, né, percebem alguma movimentação, porque tu não, dependendo da localidade e da encosta que não tem muito o que ser feito. Ali no Jardim, como é que é? É considerado risco? A área, sim, o bairro Jardim ele já é considerado de risco há muitos anos, né? Esse já tem mapeado já desde 2015 ali, né? Mas é muito interessante que nós não tivemos nenhuma ocorrência. Pois é. Nem ali, nem no Altos da Viação, assim, que são as áreas que já são consideradas de risco há mais tempo, a gente não teve, né? Então, é muito interessante essa questão da movimentação de solo, né? Então, às vezes a gente está esperando que aconteça em algum lugar e acaba ocorrendo em outra, né? Ali aquele grande deslizamento que teve no Quilombo, ali onde a gente teve óbito, quem diria que ali poderia acontecer algo naquela proporção, né? E garantir que não vai acontecer de novo, a gente também não tem como garantir. Não tem. Então, tudo que a gente vem trabalhando, a gente vem estudando, nos capacitando ao longo desse tempo, né? A orientação é preservar as vidas nessa situação. Porque não tem muito mesmo o que fazer para conter aquele solo que vai descer. E a gente viu aí, por toda a nossa região da Serra, a quantidade de movimentação de solo em mata que não tem residência, não tem movimentação por máquina, simplesmente deslizou. Isso pode acontecer também em Gramado, né? Pelo tipo de solo que nós temos aqui na nossa região. Então, toda a nossa região ali de Bento, Caxias, Veranópolis, Gramado, hoje é uma região muito sensível para a movimentação de solo. E diante do que a gente tá ouvindo falar aí, vai vir um super El Niño, você acha que isso é muito, assim, às vezes, sensacionalismo da mídia ou realmente é previsto muita chuva agora? Eu acho que tem muito sensacionalismo, sim, né? Infelizmente, a gente vive numa realidade que as pessoas vivem de likes, né, e de engajamento e tal. Então, aquilo que eu comentei, nós temos sim a previsão é do superaquecimento do Pacífico. As consequências dela, ninguém sabe, ninguém. Qual realmente Nem vai os ser. serviços de meteorologia mais avançados? Não tem, nós não temos como saber ainda o que vem, né? E muitas vezes a gente só consegue saber com 15 dias de antecedência. Os instrumentos que existem não permitem que a gente consiga identificar com muita antecedência o que vem, né? É a natureza.
É uma questão da natureza. E muitas vezes, eu brinco, né, para as pessoas, né, tudo muda o tempo todo, né, com relação à questão aí das chuvas, principalmente, né. Então, hoje, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. O Brasil sofre com El Niño, historicamente. Região sul, chuva. Região sudeste para cima, seca. Isso é fato, né? E aí, claro, tendo um superaquecimento, a tendência é que seja maiores volumes de chuva e maior condição de seca, né? Mas o que vem exatamente, a certeza ainda ninguém sabe. Inclusive, as previsões também estão mudando, né? A cada semana, a cada mês, sai uma previsão diferente. Então, por exemplo, inicialmente a gente tinha a previsão que o pico de chuvas ia ser agosto. Depois mudou para outubro. Agora já estão falando a partir de novembro. Deus queira que se dissipe, fique Exatamente, tranquilo, né? E assim, quando a gente fala Quem em sabe é maio, Deus. quando a gente fala em maio de 2024, ali houve uma convergência de fatores, né, que geraram ali a chuva estacionária no Rio Grande do Sul e tal. Não foi só por conta do El Niño, né? A gente teve El Niños muito mais poderosos e que não trouxeram consequência. Então a gente não sabe o que Você acha vem. que não vai ser como em 2024? Dizer, é só no acho mesmo, né? No achômetro, né? É difícil dizer que vai ser igual, mas ao mesmo tempo a gente pode ser pior. A gente ainda não sabe o que vem, né? Pode ser menos e pode ser pior, né? E o que mudou na Defesa Civil de 2024 para cá? Que você disse que vocês estão mais preparados. O que vocês hoje dispõem de ferramentas para agilizar os atendimentos, para minimizar os riscos que em 2024 não tinha? A gente, lá em 23, né, quando começaram as primeiras chuvas, né, que prejudicaram o município de Gramado, nós tínhamos apenas um coordenador na Defesa Civil. Era somente isso, um coordenador que tinha uma salinha, um computador na Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Quando vieram as chuvas ali no final do ano, de 23, o prefeito entendeu que a Defesa Civil precisava ter mais estrutura, né? O nosso prefeito se sensibilizou já com isso e já na época autorizou que fossem já contratados agentes temporários para auxiliar na equipe e foram contratados 8 agentes, né? No final de 23. Nesse mesmo ano, ali por dezembro, então, a Defesa Civil veio para este prédio onde nós estamos hoje, que é a antiga Rádio Excelsior. Esse prédio estava desocupado, então se instalou aqui para ter uma sede. E aí, claro, vieram as chuvas de maio, a Defesa Civil já estava iniciando uma estruturação, onde foi aquele caos por completo, né? Se extrapolou todas as perspectivas que se tinha, mas ainda não existia, mal existia uniforme, viaturas, equipamentos. Ainda em maio de 24 era muito precário isso, né? Passado aquele período mais crítico, e eu entrei na Defesa Civil na calamidade. Eu entrei ali dia 22 de maio de 24, foi quando eu assumi como coordenadora. E passado aquele período mais turbulento, a gente começou a correr atrás de melhorias. Então, no mesmo ano, o prefeito já autorizou a compra de novas uniformes, de EPIs, né? Que as equipes passaram 30 dias molhadas, praticamente. Não existia roupa impermeável, né, para os agentes poderem trabalhar. Então, ali a gente já iniciou esse trabalho. Melhorando a sede também, melhorando a estrutura da sede. E nós conseguimos um recurso com a Sicredi ali ainda em 2024, na casa de R$395 mil, onde foi possível então a aquisição de um veículo 4x4 e um drone de alta precisão, que é fundamental para auxiliar nos nossos monitoramentos, né? A gente conseguir fazer... voa na chuva, no vento? Voa na chuva, voa a longa distância, ele tem câmera termal,
ele faz levantamento topográfico, então esse drone tem nos auxiliado muito nos nossos monitoramentos, né? Então o veículo era uma ferramenta extremamente importante para a gente poder acessar aquelas áreas mais remotas, e a gente sentiu em 2024 que se não fosse os jipeiros, né, tão parceiros que foram, teria sido muito mais difícil. Hoje não só a Defesa Civil tem veículo 4x4, os bombeiros também. Tem um caminhão também, né? Nós temos o caminhão. O caminhão nós já tínhamos em 24, ele foi uma doação da antiga Força Tarefa, né, que encerrou as atividades. Ele serviu muito para buscar doação, levar doação, fazer transporte das pessoas das áreas de risco. Então o caminhão foi extremamente importante, ele continua conosco. Então hoje a gente consegue ter um veículo 4x4, temos uma Doblô, um Celtinha que ainda continua, ainda estou buscando recursos para a gente melhorar também um carro, uma viatura menor. Aquisição de inúmeros equipamentos, né, ferramentas também que a gente conseguiu, e nós começamos a desenvolver os projetos educacionais, né? E que é muito importante a gente trabalhar a cultura da prevenção. Hoje é o que a gente... O que as pessoas podem fazer para prevenir, por exemplo, uma calamidade de tanta chuva? São muitas coisas, na verdade, que as pessoas precisam prevenir, né? E começa com a preservação do meio ambiente. Tudo começa lá, né? No momento quando a gente vai construir a nossa casa, na hora que a gente corta um talude sem ter a tecnicidade adequada, na hora que a gente faz o nosso esgoto, né, e não largar a água solta e fazer realmente o esgoto como deve ser, não construir em áreas de risco. Isso é muito complicado, as pessoas terem essa consciência de que construir na beira de um arroio, ela vai ter problema hoje. Se ela vai construir na beira do barranco, ela vai ter problema. Então, a comunidade também tem que fazer a sua parte e não se colocar em risco, né? Uma coisa que a gente vê muito na televisão, as pessoas atravessando, né, áreas alagadas, né? Como a gente vê, as pessoas pegam um carro e querem atravessar uma enxurrada. Sim. Por que fazer isso? Ali na barragem do Salto mesmo acontece direto. Exatamente. Então, aí a comunidade entra fazendo o papel dela. Mas no caso, por exemplo, de um bairro inteiro como Piratini, toda aquela região ali, como é que ia imaginar que aquilo ia cair? Com certeza, ali é uma situação muito antiga, né? É um bairro muito antigo. Claro, são situações pontuais, mas se a gente fosse fiscalizar, será que os esgotos estavam encanados como deveria? E as calhas de chuva? Será que estavam todas encanadas? Porque a gente vê muito isso, né? Aquela calha de chuva ou que não tem calha de chuva, a água caindo direto, fazendo uma erosão do solo. E hoje a gente tem índices pluviométricos muito maiores que antes, né? Olha a quantidade de chuva que cai em pouco tempo. A gente não tinha isso. Isso vem com as mudanças climáticas. Então, eu digo que esse é o papel da comunidade, né? Claro, nos avisar quando identifica alguma situação de risco, isso é muito importante, né? Muitas pessoas também não aceitam, né? Não sair de suas aceitam, casas. exatamente. Por isso que eu digo, desenvolver a cultura da prevenção é o nosso maior desafio. Né? Prevenir, a gente precisa salvar a nossa vida em primeiro lugar. Exato, ninguém quer que a sua casa caia, ninguém quer perder tudo, isso é muito difícil, né? Com certeza. Mas o pior é perder a vida, né? A gente teve um treinamento com um professor japonês da URGS, né? Meu colega fez um curso sobre monitoramento das áreas de risco e aí foi muito interessante a conversa com um japonês que já nasce com a cultura da prevenção, né? E para ele é muito difícil entender o que nós passamos em 24, quando a gente batia na casa das pessoas para tirar a pessoa e a pessoa não queria sair. E ele, como assim? A pessoa não quer sair, né? Lá no Japão, tu não precisa nem dizer para a pessoa, porque ela já está saindo por conta, né? Então, é difícil para eles entenderem por que a gente não sai de uma área de risco, né? Por que a gente não se protege
e eles já nascem com essa cultura, né? Os treinamentos são desde de pequenininhos, né? Na escola, em casa. Então, a gente tem muito que evoluir ainda. Acho que no Brasil a gente tem que fazer muito trabalho para as pessoas entenderem, né? E aquilo que eu sempre digo, não se colocar em risco. Esse é o primeiro ponto. Cuidar, né? da sua própria casa, como você falou, das calhas, Isso, esgoto. o lixo, preservar o meio Para ambiente. poder evitar que isso se acumule e torne uma situação pior, né? Porque eu sei, é totalmente diferente o Brasil e o Japão, a cultura, porque Sim. no Brasil é tudo muito difícil, a pessoa lutou tanto a vida inteira para construir ali a sua casa, às vezes é no terreno até de um parente, tem mais de uma casa, aí você tem que sair, assim, eu sei que é difícil, não é Sim, fácil, né? sim, a gente entende. Claro que a gente entende o desespero das pessoas. Enfim, a gente entende, né? Mas a gente quer preservar a vida, né? Naquele Isso é o momento, mais importante. o importante é preservar. Ah, mas não vai acontecer. Que bom, tomara que não aconteça. Mas vamos sair, vamos esperar, depois tudo certo, pode voltar, não tem problema nenhum, né? Então, essa é algo que a gente ainda precisa trabalhar. Juliana, e no dia a dia da Defesa Civil, em dias normais, como esses que estamos vivendo, quais são os principais atendimentos? Como é que é o trabalho de vocês? Tem dias mais tranquilos ou vocês não param? Tem os dias mais tranquilos, né? Mas a gente tem toda uma rotina de vistorias, né? A gente recebe todo dia tem demandas, principalmente com árvores, né? As pessoas têm passaram a ter muito medo das árvores, né? Eu acho que depois dos temporais que a gente vem vivido, né? Então a gente recebe muita demanda referente a árvores, né? De supostamente estarem em risco. A gente recebe demandas de muros, né, que começam a balroar também por conta de excesso de chuva, de estruturas, às vezes, que começam a colapsar, também em decorrência de chuvas. Então, no dia a dia, a gente tem essas demandas que a gente atende, né? E a gente tem trabalhado nessa questão das ações educacionais, dos projetos. A gente está aí com 2 turmas de agentes mirins. A gente tem aulas nas terças-feiras, né? Então, uma turma de manhã e outra de tarde. Hoje a gente tem 40 alunos, então 20 de manhã e 20 de tarde. A gente também faz ações nas escolas, quando as escolas nos acionam. A gente lançou agora também uma campanha Gramados Sem Riscos, Jovens pela Prevenção. Então a gente também está indo nas escolas falar um pouco também sobre a área onde eles residem, né? Principalmente essas escolas que estão em área de risco. A gente começou na Vicente Casagrande, no Altos da Aviação Férrea, por exemplo, fazer eles entenderem o local que eles residem. A gente faz o cadastramento, a gente ainda está fazendo o cadastramento das pessoas que moram em área de risco. Então, pelo levantamento que o Serviço Geológico do Brasil fez, nós teríamos em torno de 9.728 pessoas morando em área de risco. Só que esse levantamento foi feito por imagens de satélite, calculando aqueles telhadinhos da imagem, 4 pessoas por telhado, e a gente tem identificado que não é real esse número, porque aquele telhado é garagem, é galpão. Então a gente está indo em todas as áreas para cadastrar essas pessoas, para a gente poder realmente ter um número das pessoas que moram, né? Saber exatamente qual é a quantidade de pessoas que moram nas áreas e conhecer essas famílias, porque a gente faz, vou lá, a gente faz um levantamento, preenche uma fichinha, traz para cá, lança numa planilha, e eu tenho 2 colegas que lançam no mapa essas famílias. Então eu tenho um mapeamento de todas as pessoas que residem nessas áreas de risco. Então, se houver um deslizamento naquela região, eu consigo abrir o mapa e saber quem são as pessoas que moram lá, se elas possuem doenças, se têm dificuldade de locomoção, se utilizam medicamento controlado, que a gente precisa às vezes dar um suporte mais rápido muitas vezes, se tem animais que precisam ser acolhidos. Então a gente tem tudo isso, está fazendo esse levantamento
para que a gente possa melhorar o atendimento às famílias numa situação de emergência. E incêndio vocês também atuam, né? Auxiliando os bombeiros, né? Quando os bombeiros pedem o apoio, a gente auxilia, né? Porque qual seria o nosso papel no incêndio, né? Seria evitar que aquele incêndio se torne um desastre. Por quê? Quando é que é o desastre, né? Quando a gente tem um número muito grande de pessoas atingidas. Então, quando é um sinistro pontual, não tem necessidade da Defesa Civil intervir. Mas quando é possível que a gente tem que fazer evacuação, talvez auxiliar os bombeiros numa eventual evacuação, a gente dá o suporte sempre que eles precisam. Nós demos um apoio naquele incêndio lá no Bar do Gelo, porque eles precisavam de um drone com câmera termal. Naquela noite, né? Porque era um incêndio confinado, bem complexo. Na época, o capitão Sanhudo ainda comandava aqui a companhia, nos acionou pedindo um apoio com o nosso drone. Ficamos lá a noite inteira para conseguir monitorar o incêndio, né? Uma situação era bem pontual. Então, o que precisa, a gente tem esse apoio, dá esse apoio para eles, existe uma parceria muito grande, né? E estamos sempre à disposição 24 horas, quando precisa, estamos disponíveis. E eu já vi isso aí. Uma vez, de madrugada, me ligaram dizendo que estava tendo um incêndio perto do hospital. Aí eu acordei e fui ver o que era perto do hospital, né? E era uma casa dentro do mato lá, e tava lá a Juliana com a equipe, auxiliando lá os bombeiros. 3 horas da manhã por aí, né? Ficamos lá. E ali realmente era uma situação que poderia chegar no hospital. Então, o apoio, a gente já estava ali justamente para isso. Se precisasse fazer uma evacuação no hospital, porque era muito próximo, né? Então, a gente já estava ali à disposição. Era uma casa abandonada. né? Era abandonado. E é bem uma situação que a gente já está ali a postos para dar o apoio, né? Hoje a Defesa Civil tem quantas pessoas? Nós estamos em 6 pessoas hoje. Eu e mais 5. Antes era 1, né? E agora parece que aí uma contratação temporária aí, né? Vindo aí, né? Já solicitei para a administração, já com autorização do prefeito. Estou solicitando aí a contratação de mais ou menos até uns 8 agentes, né? Se caso a gente entre numa situação mais complicada, né? Por conta das chuvas. Então a gente já vai deixar isso tudo aprovado. Mas a princípio 2 serão contratados imediatamente, né? Assim que for aprovado. Vocês vão para 8. Isso, daí a ideia... Podendo chegar a 14. Isso aí, essa é a ideia, né? Então, tudo isso já prevendo, né, um problema, e a ideia é estar preparado, né? Estamos correndo para deixar Prevenir é melhor do que remediar, como diz o ditado, né? Esse é o nosso lema, né? Tá com tudo prontinho. Não admitimos mais o improviso, como a gente improvisou em 2023 e 2024. Improvisamos bem, eu acho que Gramado sempre esteve muito bem, mas a gente não admite mais, né? Agora não dá. Então a gente tem sim que estar com tudo ok, tudo em dia, preparados para o que vier. Bom, conversei então com a Juliana Fisch, coordenadora da Defesa Civil de Gramado. Obrigado, Juliana. Imagina. E conte com a gente sempre que precisar, estamos à disposição. Eu também. Sempre que precisar, estou aqui. Obrigada mesmo. Até a próxima, pessoal.